Então, só ficar atenta a isso. Vamos lá, então. Economia criativa, aqui é o nosso logo, né, apoiado aí pela Universidade Federal, pelo NUSEC, que é o Núcleo de Sociologia Econômica, e pelo Programa de Extensão da Universidade. Aqui tá as temáticas, nem tudo eu vou abordar hoje, tá? Então, o que nós vamos ver nesse curso de produção de conteúdo digital, pensando em economia criativa e economia de solidária, de autogestão? Eu digo assim, porque é um leque tão grande, né, que você pode ter vários arranjos. Mas, gerenciamento de páginas nas redes sociais, ferramentas para criar redes sociais, público-alvo, calendário editorial, impulsionamento de posts e vídeos, métrica nas redes sociais, planejamento de marketing, mix mercadológico e marketing 8Ps. Certo? Então, aqui, ele é uma base para você começar a trabalhar nas redes sociais. E o que é interessante, né? Interessante que as redes sociais já vinham avançando tanto nas universidades, quanto no mercado econômico, quanto nos lares das pessoas, né? E isso ficou muito mais forte por quê? Por causa da pandemia, né, da Covid-19. A pandemia fez 1 milhão de brasileiros perderem o emprego em maio, diz IBGE. Aqui, esse link vai ser disponibilizado para vocês, esses slides, né? Acabou a aula, já posto para vocês, tá? Vocês poderão apertar aqui nesse link que vai na reportagem completa. Então, a pandemia está gerando milhões de pessoas desempregadas. Em um país que já tinha aí quase 12 milhões, há economistas, analistas que falam que já estão em 30, aí outros já falam 50, né? Então é muita gente desempregada. O que essas pessoas estão fazendo? Recebendo seguro-desemprego, ótimo. Algumas não tem mais como receber, porque mudou a lei, né? Então tem que ter um tempo determinado para trabalhar, de trabalho, e depois receber. E quem está recebendo, beleza, quem não está, começou a se virar, ou vai se tornar Uber, ou vai vender coisas, né? Porque agora a pandemia não deixa, ou vai vender algumas coisas. Eu tenho um amigo que eu tenho muito carinho por ele é músico, ele está desempregado, não consegue tocar em lugar nenhum, porque não tem mais show, ele era freelance, e aí trabalhava com shows e tal, e o que acontece? Ele está vendendo um instrumento de trabalho dele, o baixo, né? Dá até uma dó no coração. E então, você vai ter aí situações assim, ele é pai de família, então a pandemia está gerando, né, desempregados aos milhões. Então, isso é uma constatação aonde nós pensamos neste curso. Olha, esse curso vai ajudar as pessoas que estão desempregadas e estão gerando renda da forma que elas podem gerar. Então, como que se organiza isso, né? Como a universidade pode ajudar na organização desse modelo alternativo de gestão, porque eles não estão na empresa. Ao mesmo tempo, em maio, compras online crescem 126% para 9,4 bilhões, né? Então, as compras, elas não pararam na sua totalidade, né? Então, sempre vai ter economia quando o dinheiro está girando. Se há dinheiro girando, há economias. Então, essas economias, elas vão sendo, de certa forma, concentradas para algumas pessoas, algumas empresas, mas há uma alimentação do ponto de vista econômico de toda a cadeia, né? E as pessoas, por exemplo, têm necessidades, como comer, né? Então, não tem jeito, tem que comer todo dia. Tem que ter higiene pessoal, então tem produtos que têm que ser comprados, né? Às vezes mais baratos. A questão também da arte, muita gente que tem alguma renda, está consumindo mais arte, né? Filmes, dentro de casa, artesanato também, as pessoas estão produzindo mais. Então você tem uma nova forma de relação social, tá? Mas o trabalho não deixa de existir, né? O trabalho, ele é uma forma que estrutura, né, todas essas relações. Então, sem trabalho, você não consome. E sem o consumo, né, você tem o risco de perder a sua vida, né, por causa da fome, mas também de ficar numa situação de miserabilidade. Então, nós temos que pensar como que essas pessoas se querem, né, criar arranjos produtivos e
as pessoas que já estão em arranjos produtivos, como é que elas podem melhorar a sua renda? Tá? Deixa eu pegar, antes só falar uma coisa importante. Aqui, né, nesta aula, não vai ter assim, como inserir o cartão, fazer compras, né? A ideia aqui é só mostrar que o mercado cresce. Então, como que essas pessoas que estão desempregadas ou esses arranjos produtivos podem potencializar os seus produtos nas redes sociais? Tá? Essa é a ideia, usar o que já existe. E aí eu queria pensar com vocês, novo normal, alta performance, sinergia, propósito, startup, quântico, mindset, agente da mudança, empoderamento, PNL. Galera, meus alunos, minhas queridas, tem algum menino? Olha, só as mulheres hoje, hein? Parabéns para vocês. Então, minhas alunas, tá vendo que eu coloquei ideia, a gente pode encher isso aqui com 100, tá? São termos que tem que tomar cuidado. Porque isso aqui tudo, eu já estou chamando, não eu, né, mas assim, alguns autores estão chamando de gourmetização da gestão. Né? Eu vou deixar as referências, vocês vão ler, é uma crítica, né? Então, toma cuidado assim, vamos fazer uma sinergia, né, para fazer uma gestão de alta performance. Aí eu falo, calma, porque eu vou usar o PNL para ganhar dinheiro. Então, pode acontecer, cada um faz o que quiser com seu dinheiro, né? A pessoa fica desempregada, recebe um valor, vê um curso, né, bem elaborado, tudo e gasta 5, 6 mil para aprender PNL, né, Programação Neurolinguística. Tá, mas vai fazer o que com isso depois? Vai ganhar mais dinheiro, né? Empoderamento, né? Quem tá realmente sendo empoderado? Nós estamos falando de empoderamento, sei lá, desde que eu estou na faculdade, desde 2000. E a desigualdade continua. Onde está esse empoderamento? Existe, né? Então, assim, a gente tem que pensar que, às vezes se fala muito, né, aquela coisa também de, não é mais trabalhador, é colaborador, mas por que ele colabora? Só por lucro do patrão, né, vamos dizer assim, ele faz parte da gestão. Então, não estou dizendo que esses termos não existem, talvez eles sejam muito supervalorizados, mas a ideia aqui é menos. Né? A ideia aqui é partirmos de uma base sólida, porque eu quero mostrar para vocês que antes da gente pensar em alta performance, a gente tem que ter a performance. Né? Se ela for uma boa frequência, uma boa frequência performance, ela já vai virar alta. Então não precisa investir muito para você girar a chave. O que significa sinergia? O que significa ser o agente da mudança? Né? O que é um mindset? As pessoas adoram falar quântico, né? Tem, não sei, curso quântico, economia quântica, não sei, quântica é física, tudo do quântico eu posso falar com mais propriedade, tudo que for ligado a quântico, tome cuidado, tá? Tem muito charlatanismo por aí. Então, tem muitos conceitos, e aí as pessoas que não têm tanto conhecimento, ou às vezes até que têm, mas que não estão nas leituras mais científicas do processo, ou lendo melhor a realidade, acabam caindo em termos e conceitos que são bons, né, do ponto de vista assim, olha, claro que a gente quer um empoderamento, mas será que de fato ele acontece? Né? O que é tipo, empoderamento, alta performance? Então, eu utilizei um termo já entre aspas ali, gourmetização, ou seja, se fala termos bonitos, se busca, né, o grande empreendedorismo, né, seja um ator da sua vida, né, transforme a sua realidade. Então, menos, né, eu penso nesse sentido. Menos para fazer mais. Eu estou exagerando? Tem alguém aí que falou, nossa, Israel tá doido. Mas a ideia é isso, né, porque a gente fala muito alimentação gourmet, mas os conceitos também vão sendo gourmetizados. E eu, nesse momento, calma. Então, aqui a minha ideia é conversar com as pessoas que estão, ou produzir conhecimento, que é mais, até acho bonito essa ideia, né? Sim, espero que ela se torne real, construir conhecimento para que professores aqui presentes, ou futuro professoras, né, no caso, a maioria aluna, né, possam reproduzir essas ideias. Tanto é que eu vou colocar os slides não em PDF, tá? Eu vou colocar os slides em PowerPoint mesmo. E vocês, se puderem
utilizem, né? Sempre citando as fontes, isso é importante, mas não é um material do Israel para o Israel, é um material para vocês depois ampliarem, correto? Estou falando muito? É isso mesmo? Existe uma gourmetização, Clara, Dayana, a Neivânia vai se pronunciar. Você acha que não tem uma gourmetização dos conceitos? Quem é a primeira a falar aqui? Thaisa, do Rosário, você não se apresentou para nós aí. Né? Há uma gourmetização? Sim, muito. A gente fala coisa gourmet, dá vontade de jantar já, não dá? Tipo, nossa, comer. Porque antes eu tinha o X Mata Fome, né, de R$5. Agora o cara do X Mata Fome, ele cobra quase 12 e ele colocou um alface a mais. Aí virou gourmet. ficou R$7, R$8 mais caro. Tá? Então, mas isso então é o gourmet. Então, às vezes se pega coisas, né? Por exemplo, a exploração ainda existe. Então, quando você fala assim, nossa, né, houve vários empoderamento de tal grupo, empoderamento de tal situação, né? Mas então, talvez localmente sim. Thaisa do Rosário, olá, eu estou com os probleminhas de equipamento, vou tentar resolver. Ok, Thaisa. O que as nossas monitoras Elig e Thaís, se puderem ajudar, elas estão à disposição. E vai ter um momento que eu vou chamar vocês para falar aqui pelo microfone, tá? Se for possível, eu quero ver vocês também. Pessoal, eu sou daquela pessoa que é em interação, tá? Não é porque é virtual que nós temos que ficar afastados, né? Então, planejamento de marketing, certo? Então, lá no cronograma, tem lá um mix de marketing. O mix de marketing, né, é um composto de ações estratégicas, olha a palavra, a gente vai dando muitos adjetivos, né, essas coisas. É uma ação, né, de planejamento para vender algum produto. Então, por exemplo, né, nós vamos ter os pescadores em Florianópolis, que não basta a Covid-19, teve o ciclone, e não foi qualquer ciclone, foi um ciclone bomba, então, tá vendo? Ciclone já é difícil, aí o cara fala ainda que é um ciclone bomba, então, assim, tipo, é pior do que o próprio ciclone. Então, é muito nome para uma coisa só. Que causou mortes, infelizmente, e piorou a situação daquela pessoa que estava lá, vendendo peixe. Mas tem a senhora que vende pão, tem o senhor que vende artesanato, tem um cara que perdeu o emprego e virou Uber, né? Então, nós vamos entender aqui o produto que ele vende e os produtos que se vendem em um empreendimento, isso em qualquer empreendimento, mas claro que nós vamos voltar o nosso olhar para o empreendimento social. Ele precisa desse planejamento. Pode ser planejamento estratégico? Pode ser planejamento estratégico. Mas eu digo para vocês, se você planejar, você já está sendo estratégico no Brasil. Vou repetir, eu sei que está gravado. Se você planejar, olha, sem colocar adjetivo, superlativo, etc e tal. Se você planejar, você já está sendo estratégico no caso do Brasil, certo? Então nós vamos entender que não basta postar nas redes sociais qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer momento. Então, vocês estão compreendendo? Então nós vamos falar, como postar nas redes sociais. A professora Natália vai falar, eu vou falar. Só que aí o que acontece? Postar de qualquer forma? Não. Então, nós vamos ter que planejar. E quem cuida desse planejamento é chamado marketing. Mas o marketing é uma coisa ruim. Isso tem que tomar cuidado, nós vamos entender melhor. Eu tenho um texto, ele é meio longo, ele deve ter umas 15 páginas, que eu escrevi para uma disciplina sobre marketing e ética. Tá? Já está aqui como, eu coloquei até no tópico de aula, porque ele é um texto de apoio, eu não vou cobrar uma atividade sobre ele. Então, vai ter depois, abaixo do texto de apoio, os slides, mas já está lá também. Quem quiser baixar, dar uma lida, eu não apresentei esse texto ainda para ninguém, assim, né? Então, assim, ele é um texto meio cru, assim, eu quero trabalhar mais sobre ele, mas
eu tinha essa preocupação, falar de marketing, né? Eu sou da área de humanas também, então o marketing sempre foi visto como algo, às vezes, até negativo. Calma lá também. E, então, certo? É que ele dá um delay. Planejamento. Isso. Ele saiu do... Cadê a aula 7? Espera aí. Tá. Ah, peraí. Deixa eu pegar aqui a aula 7. Fechando. A aula 7. Espera aí que eu vou fazer algo para vocês aqui. Ó, vão lendo essa parte aqui, ó. Planejar. O que é o planejamento? Deixa eu pegar aqui. Planejamento. Compreenderam? Tudo certo? Certinho? Então, planejar, elaborar o plano ou planta de, projetar, o verbo planejar, né? Isso aqui está no dicionário, tá? Então, elaborar algo, né? Ter um plano, ter uma planta de, então, a ideia de projetar futuro, certo? O planejamento visa atingir um ou mais objetivos. Então, quando você planeja, você projeta, certo? Organização. Então, toda organização tem visão, missão, valores e os objetivos dela, né, da própria organização. E, ó, planejamento, manutenção, eu tenho uma de manutenção, otimista ou inovação. Alguém aqui está travando? Tá. O que vocês perderam? Deixa eu ver um negócio. O que vocês perderam? Perderam algum conteúdo que repita alguma coisa? Vocês querem que eu repita? Vocês querem que eu repita alguma coisa? Ai. Por aqui não, travou. Agora acho que era só aqui. Ah, tá. Beleza. Então, ó, deixa eu... Então, planejamento. Aí eu coloquei... O que é isso aqui, gente? Uma enxada, né? O que uma enxada significa? Ela é uma ferramenta, tá? Sendo ferramenta, ela serve para quê? Para capinar, né? Para tirar, remover terra. Mas claro que ela pode ser uma arma, de matar, claro, né? Infelizmente. A criança pode ficar perto da enxada? Não, por quê? Porque ela corta, então não é qualquer pessoa. É que no slide anterior não estava aparecendo a enxada, aí eu só troquei de slide. Então, o marketing, ele trabalha com planejamento, tá? E ele tem um planejamento estratégico também, tá? Mas a ideia aqui é discutir muito o planejamento, e indo para as redes sociais, e isso significa que planejar é uma ferramenta. Não sei se eu consegui dar ideia. Por quê? Porque as pessoas falam assim, mas eu vou usar o marketing é ilusão, o marketing vende ilusão. Não necessariamente, né? Agora, pessoas podem, ou empresas podem utilizar do marketing para vender aquilo que não é, né? Se a gente for falar campanha política, por exemplo, né? Agora, cabe a cada um pesquisar, né? O que o candidato ou o produto
Claro que tem. Veja, se você comprou um produto que diz que faz tal coisa, chegou lá ele não faz, certo? Às vezes a empresa que fez o marketing nem sabia daquilo, ela foi contratada. Então, e isso é fraude, tem outro nome para isso. Então, marketing, às vezes nós responsabilizamos o marketing para aquilo que ele não é. Então, marketing e o seu planejamento o marketing é uma ferramenta e os planejamentos são ferramentas também. Então, eu vou utilizar aqui algumas ferramentas, tá? 4, na verdade. Um planejamento que tem 4 ferramentas. Aí onde eu vim passar aqui para vocês. Por isso que eu falei, então, essa ferramenta, planejar, né, elaborar o plano, ou a planta de projetar, o verbo planejar, né, e o substantivo, planejamento, fiz atingir um ou mais objetivos. Então, eu vou perguntar vamos pegar... Eu não conversei ainda. A Thaisa falou que está tudo ok. Thaisa, seu microfone está aberto? Você consegue conversar comigo? Thaisa. Só um segundo, beleza. Depois, a Júlia também. Talvez eu converse com a Júlia, vai se preparando. Eu quero conversar com a Clara, que já participou do módulo 1. É Júlia, com L, Júlia. Você vai ligar o microfone, você tem a sua tela, eu não sei como é que você está me vendo, mas tem a tela, tem os slides e embaixo tem o microfone. Por onde ativa a opção de microfone? No meu caso é embaixo. Quando eu entrei no Moodle, ele apertou assim um positivo, que ele confirma o microfone. Tá. Beleza. A Elig vai te ajudar. Daiana, consegue falar comigo? Ou a Clara? Só para eu perguntar sobre planejamento, para a gente trocar uma ideia. Para mostrar de forma bem básica o que é um planejamento. Vamos seguir. Júlia, por favor. Boa noite, Júlia. Oi, consegue me ouvir? Tem, Júlia? Consegue me ouvir? Pode falar. Tá conseguindo? Não te ouvi ainda. Clara, tem um curso da professora Natália que eu também aprendi com ele, porque o Moodle tem as suas peculiaridades. Ela ensina bastante coisa lá. Se eu não me engano, entre elas, a questão do microfone, como entrar. Então, você que é do módulo 1 também, que estava inscrita lá, volta para lá e dá uma olhada nisso. Talvez seja bom você ver. E assim, é bem didático. Júlia, não conseguiu? Neivânia? Consegue me ouvir agora? Pode falar, Júlia. Está conseguindo me ouvir? Peraí. Alô? Júlia? Consegue me ouvir? Agora consigo. Tá. Desculpa, qual que era a pergunta? O que tinha que falar? Isso. A pergunta era surpresa. Não, brincadeira. A pergunta era boa noite. Você, Júlia, se apresenta em um minutinho para a turma te conhecer. Tá, eu sou a Júlia, atualmente eu faço Geografia na UFSC, e eu vim para esse curso porque, no momento de pandemia, a gente buscou outras formas de dinheiro, e eu resolvi abrir um Instagram para uma marca da minha sogra. A gente tentar vender na internet. Olha, é isso aí. Thaisa, você pode clicar. Tá, ela que está ensinando a Thaisa a abrir o microfone. Como é que você abriu o seu microfone, Júlia? Eu cliquei no fonezinho que aparece embaixo, e daí quando eu cliquei ele pediu se eu queria ligar o microfone, aí eu cliquei para ligar o microfone, e daí eu acho que tu tinha que habilitar alguma coisa para me ouvir, porque eu estava falando aqui, aparecia que estava aberto, mas não conseguia me ouvir. Tá. Eu acho que pode ser até olha, pode ser meu microfone que estava baixo. Pode ser. Pode ser. Então, vamos lá. Você abriu ótimo, acho que foi até um bom exemplo teu. Quando você abriu o Instagram para vender os produtos da sua sogra, se eu entendi bem,
Você colocou uma meta para daqui 5 anos? Não. Fui na minha coragem, assim, vamos ver no que vai dar. Ah, então. Aí que confirma. O que eu falei? Se a gente planejar, já é estratégia. Eu falo, eu presto não consultoria no sentido profissional, assim, do termo ou consultor, mas eu falo, as pessoas estão fazendo as coisas sem planejar. Aí pode ser que a gente chama de fortuna, né? O Maquiavel chamava de fortuna, é a sorte, é a verdade. Então, quando a gente planeja, então, uma das coisas do planejamento, Júlia, planejamento simples, é você pensar, daqui 5 anos eu vou estar onde? 10, 20. Então, quando eu projeto, vou projetar, aí desse projeto eu criei um fato. Então, por exemplo, eu quero que o Instagram da minha sogra, ou melhor, da sua sogra querida, que se tenha 5.000 seguidores e venda, sei lá, X por mês. Opa, então é daqui 1 ano. 1 ano são 12 meses. Cada mês tem 4 semanas. Cada semana tem 7 dias. E cada dia 24 horas. Então eu começo lá do final para o começo. Pensando na meta. Claro, tem que ser uma meta aí que vai, razoável. Eu quero ter uma Ferrari. Ótimo. Quem não quer, né? Talvez muita gente queira. Mas eu tenho fôlego financeiro, operacional, né? Pagar o IPVA disso aí, né? Então, claro, tem que ser dentro de um esquema, dentro de uma estrutura que você consiga dar conta, certo? Porque nem todo mundo que abre um empreendimento, seja ele social ou não, empreende para ficar grande. Às vezes compensa ficar pequeno, ok? Então, abrir uma conta no Instagram e começar a vender, tipo, Deus me ajude, né? Tomara que ajude, é você não ter planejamento nenhum, que a maioria das pessoas estão fazendo. Então, neste curso, neste momento, nós vamos até as 21 horas, tá? Você vai aprender um pouco como planejar, tá? Então, o planejamento, então, visa objetivos. Então, você tem que colocar um objetivo de número de seguidores, número de venda por ano, por mês, por semana e por dia. Claro que não precisa ser fixo. Eu vou vender 100 itens por dia. Vou vender 100 por ano. Não, vai crescendo. Tem produtos que é sazonal. Sorvete, por exemplo, que para mim podia ser todo dia. Mas não pode, né? Tá frio ainda aqui em Joinville. E Florianópolis também. Mas eu não tenho isso. Tangerina, né? Pocã, eu adoro. Mas é uma fruta de 12 meses? Não, tem seu período. Então, vamos ter produtos que em períodos vendem mais e em produtos que vendem menos. Então, a economia solidária, a economia de autogestão, os modelos de autogestão, eles têm que pensar no produto que vai ser vendido, no que ele pode dar também. E no que você pode dar para o produto de tempo, dinheiro, espaço na tua vida, na vida empresarial. Porque não adianta você querer vender um produto e não tem tempo para ele, né? Então, ótima ideia. O Instagram está bombando, na verdade. Está muito melhor que algumas outras redes, como o Facebook, no sentido assim, proporcional, porque o Face é muito maior que o Instagram, né? Bem com o dono mesmo. Então, o que você vai colocar lá no Instagram da sua sogra, querida? Qual a visão que ela tem, né, do produto e do empreendimento? Qual a missão que ela tem? Pô, minha missão é proporcionar. Vamos pensar que eu vendo roupa, né? Então, minha missão é levar conforto e praticidade às pessoas idosas. Tá vendo? Eu estou até focando no nicho dos meus valores, né? Transparência, honestidade é um valor. Então, os valores daquela empresa, as empresas têm valores. O objetivo dela, né? Qual o objetivo? Olha, eu quero, sei lá, ser líder no segmento infantil, ser líder no segmento de idosos, ou pegar algum eixo identitário, ou apenas eu quero ser uma marca ativa, né? Você tem que ter você vai ter, às vezes, 5, 6 objetivos. Então, esses objetivos, eles têm que estar conjugados com outros fatores. Então, você vai ter missão,
vai ter valores, vai ter objetivos, tudo isso dentro da empresa, e nós vamos trabalhar isso. Então, planejar é você criar esses dois itens, tá? Então, e aí tem vamos lá, tem vários tipos, mas eu estou citando 3, né? Ó, de manutenção. Eu planejo, por exemplo, a minha vida hoje, pessoal, eu tenho que manter. Então, se eu tenho que manter, eu tenho um tipo de planejamento. Não, eu tenho que crescer. Então, por exemplo, eu quero, na minha vida pessoal, eu quero aumentar o salário. Pô, então eu tenho que inovar, tenho que inventar alguma coisa. Na empresa, eu tenho que... aí tá, também tem uma coisa aqui. Às vezes, você planeja para produzir e vender, vamos lá, a sua sogra ou algum outro produto para as redes sociais. Eu tenho que vender, sei lá, 100 produtos por semana. Só que eu consigo 200. Então, eu tenho um planejamento de manutenção, né, daquele produto, daquela venda, mas o parque industrial, o processo aguenta o dobro. Então, às vezes, já tem ali um aporte para você crescer. Então, isso é planejamento. Planejamento é você pensar, trazer para o presente preocupações ou questões futuras. Certo? Isso é bem simples, mas é fundamental. Eu tenho, por exemplo, eu tenho 2012, eu tinha ali planejado, 2020 eu tinha planejado. Veio a pandemia, tirou 3, 4 meses do planejamento. Então, o planejamento não quer dizer também que ele vai ficar ali parado, né? Porque a sociedade, as economias não param. Então, vamos dessacralizar o sagrado, ou exorcizar aqui, né? Tirar alguns demônios do marketing. Então, o marketing é o suporte ao setor de vendas? Existe diferença de marketing tradicional e marketing digital? Claro que existe, né? Mas o que é marketing? Então, estou aqui usando um texto do AMA, né? Que é a Associação Americana de Marketing. Claro, você pode tentar a mesma orientação que eu dei para a Thaisa. Ah, tá. Estão falando ali sobre o microfone. Então, marketing é atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, distribuir e efetuar a troca de ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade como um todo. Gente do céu, não sei se vocês entenderam. Esse valor eu coloquei de vermelho. Esse valor é o valor dinheiro? Pode ser, mas não é disso que a gente está falando. Então, quando eu crio um produto, para ele vender mais, claro que o valor aqui é status também, mas você tem que criar um valor sobre aquilo. Ou seja, eu vou dar um exemplo. A pessoa que vende joia, coloca lá, joia, post de joia. Pode ser que ela venda muito? Pode ser que ela venda muito. Mas, para quem está começando do zero, por causa da pandemia, vai concorrer com essa pessoa que está postando. O que ela vai fazer? Postar. Está gerando algum valor? Está gerando algum diferencial? Eu acredito que não. Então, o marketing é uma atividade, é uma ação em conjunto, né, com o conjunto de instituições e processos para criar. Então, o marketing, ele é um meio, ele é um processo. Então, ele vai comunicar, ou seja, ele vai mostrar para o nosso cliente, ele vai mostrar para o nosso público, ele vai ajudar, não necessariamente ele distribui do ponto de vista da logística, mas ele vai pensar a distribuição para quê? Para ele efetuar a troca de oferta que tem um valor para consumidores. Porque claro que tem os produtos de necessidade, mas os valores importam muito no produto. Então, às vezes você compra de uma determinada marca porque você tem um carinho para ela, porque aquele produto virou um valor para você, tá? Então, consumidores, clientes, parceiros e a sociedade como um todo, tá? Então, isso é fundamental. Então, significa que o marketing não é um suporte ao setor de vendas. Respondendo o item 1 da minha pergunta, o marketing é o suporte ao setor de vendas? Não é. O problema é que as pessoas pensam que sim, eu vou vender um produto, eu vou ter marketing. Marketing é colocar coisa na internet. Colocar as coisas na internet é um dos processos do marketing. Agora, se você coloca de qualquer forma, você não está fazendo marketing, você está colocando qualquer coisa de qualquer forma, certo? Então, se você não tem planejamento, você já não tem, dificilmente você vai ter marketing. Você tem amostra de
produtos, que são coisas diferentes. Existe diferença entre o marketing tradicional e o marketing digital? Sim, por causa da plataforma. Mas a ideia do valor, ela é semelhante nos dois modos. Eu acho que alguém de vocês aqui, talvez a Letícia está com o microfone bloqueado, a Karina não. Letícia ou Karina, já teve vendedor de livro, vendedor de panela na casa de vocês? Ou da mãe de vocês? Pode falar no microfone habilitado. Peguei de surpresa, né? Tava aí, ó, olhando pro lado. Boa noite. Boa noite, Letícia. Pode se apresentar. O meu nome é Letícia Ruland, eu sou da área de odontologia e trabalho na UFSC. Olha. E agora, preocupada com a situação das aulas não presenciais, eu resolvi fazer curso de Moodle e também me interessei bastante pelo curso de mídias sociais, porque eu não tenho muita familiaridade. E atualmente eu vejo que o Instagram, o Facebook são muito utilizados, principalmente para os jovens, então os estudantes utilizam muito. Seria importante eu saber, vamos dizer, o mínimo para poder trabalhar com essas ferramentas. Ótimo. Então, você tem razão. Nós temos que se adaptar a essa nova realidade que é midiática e ela é muito rápida. Só que aqui, eu estou te mostrando, Letícia, mostrando para vocês o antes do aparecer. Então, antes daquela propaganda aparecer, o que se pensa sobre ela? E, Letícia, você teve na sua casa, então, algum vendedor de livro, de panela? Há muitos anos atrás, vendedor de livro, sim. Aqueles livros, né, de biologia. Eu adorava, minha mãe sempre comprava. Eu só não entendi, eu acho, nada direito, mas assim, porque era muito difícil, né, sempre trabalhando. Mas ele comprava porque realmente o livro, a minha mãe comprava porque primeiro que era bonito, era o status, né? E assim, ela queria uma boa educação para os filhos, né? Então, o que acontece? O vendedor, ao vender, ele gerava um valor. Claro que livro é mais fácil, né? Porque assim, o valor está em si. Dependendo do livro mesmo, né? E de panela também, fala, essa panela é boa, a senhora não vai se incomodar para limpar. Ou seja, se vai ser fácil, limpeza, é um valor que mais tempo de lazer, com os filhos, para fazer outras coisas. Então, Letícia, todo mundo que vende é um bom vendedor, ele está vendendo uma relação de valor. Estão compreendendo? Sim. Então nas redes sociais, eu tenho que mostrar esse valor. Eu tenho que gerar valor. No teu caso, eu não sei o que você trabalha na odontologia, né? Não sei se você é a dentista. Não, eu sou professora. Professora. Bem-vinda, então, professora, novamente. Então, olha só, você como professora, você vai vender curso online na área de odontologia. Ótimo. Mas você tem que gerar um valor sobre isso. Ser professora na Universidade Federal já é um grande valor. Né, já tem um status, já tem um reconhecimento da autoridade. Só por isso, você já agrega um nicho de pessoas ao teu entorno. Agora, vamos imaginar que a pessoa acabou de sair você deve ter esse caso aí, professora. O aluno acabou de sair do curso de odontologia e um curso ainda que acabou de ser reconhecido pelo MEC. Ele tem que, até ele gerar um valor, né, ele vai ter que ser muito bom, vai ter que saber postar, então ele vai criando valor, do ponto de vista da respeitabilidade, mostrar que a técnica é boa, compreendeu? Sim. Então, isso, eu estou pensando em empresas e empreendimentos que têm a longo prazo algum objetivo, porque tem uns que vão lá, #tenta sorte, que é o caso, né, que a nossa colega estava falando anteriormente, esqueci o nome dela, não é a Thaís, a Júlia, né, ela estava falando, olha, eu vou abrir, deu crise, vou tentar, sucesso, tomara que dê certo mesmo, né, então vai. Agora, então, se ela vendeu, se não vendeu, né, #tristeza. Então, o que acontece? Agora, se eu penso o produto, eu posso pensar como que eu crio valor. Um valor verdadeiro, óbvio, né? Então, eu penso no teu caso, né? Então, colocar
discutir, né? Você, hoje mesmo, você deve ter fotos com seus alunos, você deve ter fotos de situações de sala de aula. Então, tudo isso você vai colocar nas suas redes sociais quando você abrir um curso, abrir alguma dinâmica, né? Ou vender algum produto, se fosse o caso, porque isso vai agregando valor. Tá? Então, o marketing trabalha muito com isso. Né? E mesmo se for via meme, tá vendo? O meme é uma estratégia de marketing, é um processo. Tá? Então, no caso, no marketing tradicional e no marketing digital, o valor é o mesmo, na ideia de que você tem que gerar um valor. A diferença são as plataformas. Então, em vez do vendedor de livros ir na porta da sua casa, ele vai fazer isso te chamando nas redes sociais. E ele tem que te chamar de alguma forma. Ele tem que chegar até você, ou você até ele, ou por um e-mail, ou por alguma post que foi feito. Né? Letícia, alguma dúvida? Quer aproveitar e já falar alguma coisa a mais? Por enquanto, tudo tranquilo, professor. Obrigado, Letícia. Eu que agradeço. Fica por aí que logo eu chamo de novo. Então, marketing digital é tudo aquilo que está nas plataformas digitais. Tradicional é aquilo que não está. Mas ambos têm valores. Valores no sentido da substância. E isso é importante. Eu demorei muito para entender isso. Agora, às vezes tem produtos que já têm valor em si mesmo. Né? Uma marca já consolidada, mas para essa marca ela demorou às vezes, né? Às vezes o tempo, né? Você vai ver assim, ó, tal produto de, sei lá, chocolate, né? Acompanhar, essas coisas assim mais chique, vamos dizer assim, ó, desde 1800 e alguma coisa. Pô, se tá desde 1800 alguma coisa, pô, sobreviveu até agora, tem alguma substância, tem alguma credibilidade, tem algum valor, né? Então, o tempo é um valor. Então, é por isso que não desista do teu sonho, não desista do teu arranjo produtivo, tá? Deixa ele sempre ativo. Eu não desisti. Outra coisa, tenha claro o que você quer. Nossa, eu quero isso. Não importa se é meio louco no começo, nem depois. Mas é isso mesmo, às vezes as pessoas... Porque a gente vai ver que uma das questões dos valores é que tem valores que ninguém tira de você. Ninguém tira da professora Letícia o tempo e o conhecimento dela de professora. Isso é dela. Então, pode ter outros dentistas que neste momento da Covid-19 estão aí tentando lutar e vender curso e falar? Não. Mas quem tem a história da professora Letícia? Só ela. Ela tem especificações dela. Então, isso é muito importante. Pensar no quê? No produto, né? O produto tem um valor, ele é gerado, ele é trabalhado de uma forma. E as pessoas, às vezes, não vão saber disso, porque você não fala, você só coloca post. Tá? Então, vamos lá. O que é um plano de marketing? Um plano de marketing é o planejamento das ações de marketing de uma empresa a fim de alcançar um determinado objetivo. O planejamento pode ser voltado para a marca, para um produto específico ou para um serviço oferecido pela empresa. Esse plano guiará as ações estratégicas do negócio. Tá vendo? Eu estou usando o Gabriel, ele fala estratégia. Se a gente colocar guiará as ações do negócio, já está ótimo. Tá? E o estratégia eu acho aqui até mais para valorizar o texto. Então nós temos uma ferramenta, eu estou colocando a enxada, mas uma ferramenta aqui de processo. Então a ferramenta é o meio. Você pode capinar o dia todo ou jogar ela e bater na cabeça de alguém. Então, como é que você vai usar esse marketing? Como é que você vai usar esses processos de valorização? Você vai usar o quê? Na gestão. Aqui até um detalhe, eu tive que trocar os slides porque eu tinha feito uma animaçãozinha, ele não vai rodar aqui, aí eu troquei para esse, mas então aparece tudo, a minha ideia era aparecer primeiro a enxada, depois o processo de gestão e depois o mercado. Então, você tem um produto, seja ele qual for, esse produto vai rodar numa gestão, e essa gestão vai gerar esse produto para o mercado. Eu coloquei o mercado de verdade, porque aqui já tem uma estratégia, já tem uma coisa diferenciada. Então, olha só, se a gente vai trabalhar o marketing dentro da economia criativa, nós vamos trabalhar dentro de uma gestão. Tá vendo? Ó, tem uma engrenagem aqui,
e outra engrenagem grande, e tem pessoas e tem, né, umas florzinhas aqui, até bonita essa imagem. E isso aqui é gestão, então eles estão tentando fazer, ó, tá vendo que tem uma pessoa subindo uma escada, tentando arrumar aqui uma engrenagem? Então, gestão é feito por pessoas. Então, o marketing, ele trabalha um produto que vai ser gerado via um processo com pessoas e vai ser colocado no mercado para ser vendido. Agora, esse mercado claro que aqui é mercadinho, é mais uma ironia, mas aqui tem um pensamento importante. Esse mercado é no plural sempre, tá? Sempre quando você ouvir falar mercado, pensa, são mercados. Por quê? Porque não é um, tá? Não tem como ser um. Porque só existe a economia se tiver troca. Se a troca, há dois mercados. Mesmo que seja do mesmo segmento, né? Vamos dizer assim. Agora, aqui esse mercado, ele está escrito aqui, ó, mercadinho... como que está escrito aqui, ó, Mançanino, não consigo enxergar que eu tô velho, mas o que eu quero mostrar para você que me chamou a atenção, está escrito assim, ó, aliado com compra tal, ou seja, o mercadinho de vila, pode estar mais afastado do centro, ou mais próximo do centro, ele, no seu debate com os mercados, ele se aliou ao quê? A um mercado grande. Para quê, por exemplo? Talvez não para gestão, não para gestão, mas para quê? Para compra coletiva, eles compram juntos. Tá? E talvez, por exemplo, eu vejo, aqui não tem, né, Sempre Vale, mas o Sempre Vale lá em São Paulo, onde eu morei por 12 anos, tem o Café Sempre Vale. Então, eles meio que compraram um café e colocam a marca deles. Talvez um dos acordos que esteja aqui nesse mercadinho é que eles vão vender produtos específicos dessa linha maior de mercado. Então, o pequenininho está aliado com o grande. Mexeu na gestão? Talvez sim, talvez não. Mas às vezes é familiar aqui e essa família continua de forma hegemônica aqui, né? Não há uma interferência do grande mercado. Então, aqui já vai uma hashtag, fica a dica. Você, quando faz um processo, não precisa fazer sozinho. O teu concorrente maior, você não... Deixa eu voltar. Você não precisa ter como concorrente o maior segmento do teu produto. Então, se eu vendo café, tenho uma fazenda pequena, eu posso querer concorrer com grandes marcas? Posso. Vou conseguir? Dificilmente. A hashtag vai para a luta. Dificilmente. Agora, eu posso fazer uma aliança. Aí sim usar o termo, uma estratégia, uma aliança de curta duração, para pegar conhecimento, solidez, né, para ter lastro financeiro. E atingir o mercado que essa grande marca não atinge, mas unidos conseguem. Então, tem que ter claro que tem um jogo de ganha-ganha aqui. Ninguém vai se unir por apenas... Nem a economia solidária se une porque todos têm amor no coração apenas. Às vezes é a necessidade que faz a união. Tá certo? E aí o amor vai criando depois. Então, o que acontece? A economia, principalmente esse modelo de autogestão, a gente tem que pensar muito nisso. O grande problema, às vezes, das economias de alternativas, elas que se isolam, elas não conseguem sair dali. Então, um dos fatores importantes é que o produto pode ser acoplado a um outro produto. Deixa eu pensar um exemplo que eu vivenciei. Foi uma senhora que conheci lá na Mackenzie, de Campinas. Elas trabalhavam numa cooperativa que fazia um produto para um tipo de carro. Ou seja, a cooperativa, ela tinha como compradora e como ajudava a manter uma empresa maior. O trabalho era explorado? Eu acredito que sim. Eu acho que todos os trabalhos hoje de classe média para baixo é um trabalho explorado. Mas gerou renda para eles. Tem que melhorar? Tem que melhorar. Então, tá vendo? O pequeno se uniu com o grande.
para um determinado processo. Então, isso também é uma ferramenta muito importante. Então, nada impede que a Júlia, que tem um Instagram, que fez o Instagram para a sogra, que esse produto do Instagram não se una com o Instagram maior, daquele mesmo segmento, ou um segmento diferente e abram um leque. Eu vou dar um exemplo. Teve um curto período, eu falei do café, mas teve um curto período da minha vida que eu vendi café. E aí, claro, vende café, o que você tem que fazer? Vender café onde? Onde se, a cafeteria, por aí. Eu tentei em mercado, mas era muito forte para mim a concorrência, né? Então, eu chegava lá, né, falava do café e tudo. Aí eu acabei não fazendo, mas pensei, se eu vou vender café, eu posso vender pão de queijo, né? Então, assim, eu ia agregar outro produto, né, no meu caso. Então, você pode pensar também lá, nos modelos de autogestão, outros produtos a serem vendidos também. Aí tem uma coisa importante. O marketing, então, é o processo de distribuição, mas tem aqui o processo de gestão. Alguém sabe falar para mim uma ideia de o que é gestão? No sentido empresarial? Qualquer aluna que tiver aí, deixa eu ver, nós estamos em 11 alunas. Ou tem algum aluno? Quer falar, Letícia, Júlia, Clara? O que é gestão para vocês? Calma, uma de cada vez. Gestão, né? Plano. Então, o produto que eu vou vender, ele passa por uma gestão. Clara? Conseguiu? Porque tem uma coisa muito importante que eu vou trazer para vocês aqui, ó. Todo o nosso curso, enquanto vocês vão pensando aí, ó. Todo o nosso curso, ele fala do quê, ó? Olha como é legal isso, a gente não se liga, né? De autogestão. Auto com U, né? Não é auto de altura, é um auto que se volta para si mesmo, né? Então, se nós vamos discutir gestão, nós vamos discutir autogestão, eu tenho que saber no mínimo o que é gestão. Tá? Então, gestão é um processo controlado. E tem objetivos, tem lugar, mesmo que esse lugar seja virtual. Por exemplo, eu estou fazendo gestão aqui, das 18h30 até as 21 horas. Então, é um tempo determinado. Os meios é o Moodle, a internet. Então, tem que ter uma iluminação. Vocês não estão vendo, mas tem uma iluminação aqui de frente, para não fazer muita sombra. Até deixei, ó, de lado aqui tem caso precise acender, se tiver algum problema com iluminação, é a pilha, não precisa de energia, né? E é rápido de levar. Então, ou seja, quando eu fui montar a aula, eu preparei alguns equipamentos. Água, né? Então, se falhar um, tem outro. Tá vendo lá as ferramentas? Lá no meio da imagem, tem engrenagem. Só que a engrenagem é a máquina. Mas, ó, tem as pessoas. Então, toda gestão tem pessoas. Mesmo que essas pessoas não estejam uma do lado da outra. Ok? Então, gestão é um processo controlado. Então, eu vou dar um exemplo que é muito louco. Na gestão, qual é o grande problema da gestão? É o relacionamento interpessoal. Então, assim, a gestão vai ter pessoas que você conhece mais, pessoas que você conhece menos, pessoas que estão entrando, pessoas que estão saindo, pessoas que você tem que conviver, pessoas que você vive bem. Você vai ter um monte de tipo de pessoas. Pessoas que falam mais, pessoas que falam menos, pessoas que curtem mais, pessoas que não curtem nada, pessoas que são doidas, pessoas que são extremamente racionalizadas. Então, gestão tem do processo, do produto, e tem a gestão entre as pessoas. Autogestão, aí que vem a pergunta. Qual é a diferença da gestão para a autogestão? Clara, Júlia, Letícia, Murilo, bem-vindo, Murilo. Aperta ali, entra aí, Murilo, se apresenta, fala quem você é e já fala para mim o que você entende por gestão e autogestão.
Consegue ativar o teu microfone? Então, gestão, né, é esse processo controlado, onde tem produtos e pessoas. Autogestão tem produtos e pessoas. Só que esse auto é que ele vive ou pretende, né, ter um relacionamento interno diferenciado. Primeiro, pela questão da clareza do processo produtivo, ou seja, quem faz o quê e quanto cada um recebe, ou seja, do ponto de vista de a gente amenizar a exploração. Claro, há cooperativas e cooperativas de fachada, né? Então, os cooperados, né? Isso é interessante. Não é porque todo mundo trabalha numa cooperativa que todo mundo tem que ter o mesmo tipo de salário, que eles nem falam salário, eles falam retirada, né? Então, não necessariamente, mas eles sabem por que isso acontece. Nós vamos ter uma entrevista lá para frente com os módulos de um dos organizadores de uma das maiores fábricas ocupadas, né? Ele vai falar, os salários eram diferentes. Mas quem votava isso lá na empresa? Os próprios trabalhadores. Tá? Quem escolhia quem é seu patrão? Os próprios trabalhadores. Então, isso é uma autogestão participativa. Certo? Então, a gestão, isso também é uma aula específica. Tem a gestão participativa, a burocrática, a horizontal. Tem vários tipos de formas de gerir uma empresa. Mas, geralmente, ela é concentradora. Tá? E ela tem algumas características de interpessoalidade? Tem. Vou dar um exemplo. Uma gestão burocrática. Pode ter o dia de aniversário. Lá para as 4 horas da tarde, uma vez por mês, se bate palma e come bolo de morango. Meu, já me deu fome, eu adoro bolo de morango. Então, isso é uma gestão burocrática e tem um processo de socialização uma vez por mês. Ok, mas isso não é autogestão, certo? Autogestão implica o quê? Numa autonomia de quem trabalha na planta produtiva, naquele lugar, de escolher quem vai comandar os processos, e significa que essas pessoas, elas têm, ou deveriam ter, ciência da função que elas cumprem lá e que os seus colegas cumprem, com maior ou menor grau. Tá? Então, a autogestão, ela ultrapassa os modelos de gestão tradicional. Até porque não tem, no caso da autogestão, não teria o chamado top-down, ou seja, o patrão manda, os trabalhadores obedecem. Do ponto de vista que esse patrão é uma pessoa desconhecida dos trabalhadores. Na autogestão, isso pode até ser um revezamento. Ou, incrível que pareça, na autogestão eles podem escolher alguém que não seja do grupo e escolher alguém de fora do grupo para gerir a empresa ou o empreendimento. Tá? Porque há um idealismo, às vezes, a autogestão, as pessoas se reuniram, criaram um empreendimento e escolheram alguém. Não, às vezes elas percebem que não tem como. Elas têm expertise naquilo que elas estão fazendo, elas não têm expertise na administração, às vezes terceiriza do ponto de vista da terceirização mesmo, por exemplo, a contabilidade, ou às vezes até o staff, né, o comando mesmo administrativo, que às vezes até é melhor, porque evita um monte de conflito. Tá? Então, autogestão e gestão é um relacionamento entre pessoas. E aqui que é o interessante, e talvez um conflito, tá? Aqui pode ter um conflito de conceito. Por quê? Porque, em boa parte, o que eu vou falar agora? Em boa parte, tem uma tendência que não vai acreditar muito, não vai crer muito, né? Não vai ter outros estudos com relação a isso. Por exemplo, o processo de produção, dependendo do local, pode ter um processo de produção extremamente capitalista, mas de autogestão. Ou seja, com rotinas, com produção, com entrega de produtos, né? Agora, tem outros processos que já têm variáveis com relação a isso, né? Ou por causa que é sazonal, ou porque a forma de trabalho ali é rotativo, então não é fixo como numa linha de produção. Então, ambos podem ter autogestão? Podem ter autogestão. Então, veja, gestão e autogestão é diferente do processo produtivo.
aqui é importante, ó. Essa engrenagem ela pode rodar, porque os trabalhadores que trabalham se conhecem o outro, né? E tem a mesma retirada por mês. Eles escolheram os seus líderes, eles escolheram os seus horários de trabalho, de melhor trabalho, ou não. São contratados em uma empresa específica. Então, o processo produtivo e a gestão são coisas diferentes. Certo? Você pode ter modelos de autogestão em vários tipos de processo produtivo. O que eu quero dizer, aí que vem o complicador, o que eu quero dizer para vocês é que se você tem que olhar aqui o processo do mercado. Qual o mercado que você está querendo atingir? Você quer pegar qual segmento? Certo? É muito importante você escolher o produto. Ó. Qual é o seu produto? Né? O produto. Então, qual é o teu produto? E esse produto ele vai para onde? Como é feito? Em quais lugares é vendido? Tá vendo? Olha a perguntinha. 3, básica. Então, se eu sei que o meu produto é um jeans, é uma comida, eu tenho que pensar como é que ele é feito. Por exemplo, lá no Instagram eu penso em joia, mas posso pensar em roupa, posso pensar em artesanato, posso pensar em produtos de limpeza. Tem pessoas que estão fazendo produtos de limpeza para vender, em garrafa PET. Mas então, como é que ele é feito? Se esse feito aqui é feito de uma forma diferenciada, ele gera o quê? Olha lá no slide anterior, valor. Entenderam? Quais lugares que é vendido? Aí que aqui já é uma coisa importante. Lá, já vamos para o slide na frente. A forma que eu vou vender ele, para onde eu vou vender, vai estar muito relacionado à minha logística e o conhecimento que eu tenho do ambiente interno. E aí vai direcionar isso para as redes sociais também. Tá? Então, para eu começar um plano, qualquer plano dentro de um empreendimento, eu tenho que ter certeza do que é o meu produto, do que eu quero vender. Eu tenho que conhecer eles no mínimo detalhe, sabe? Eu tenho que... Claro, se você já tem autoridade e já conhece, esse é o grande passo. O grande problema é que as pessoas não sabem falar, às vezes, como ele é feito, ou não sabem mostrar isso. E, geralmente, falam, mas como é que como tal pessoa conseguiu, né, ganhar dinheiro ou fazer dinheiro, né, eu acho que é um termo melhor, ou tal produto se destacou? Porque eles mostram um tipo de como é feito. Às vezes a fábrica de chocolate, ela faz post, ela faz vídeo mostrando como é o interno da fábrica, como é que ela respeita o meio ambiente, como é que ela... Tomara que seja verdadeiro, né? Já vou falar contigo, claro, só para terminar o raciocínio. Então, assim, quais... pensar, por exemplo, eu faço pão, eu tenho uma cooperativa de pão, mas como é que é feito esse pão? É feito no fogão normal, no forno, ele tem alguma qualidade diferente? No item 3, a ideia é pesquisar onde são vendidos produtos similares ou onde o seu produto vai ser vendido. É onde seu produto vai ser vendido, em quais lugares é vendido. O similar, depois nós vamos ver também, é lá no slide, se não me engano, 12 ou 15, tá? Então, na verdade, é os dois, claro. Mas aqui como eu estou dizendo, estamos iniciando o plano. Então, eu tenho um produto, uma caneta. Então, a minha caneta é o produto que eu vou vender. Então, como é que ela é feita? Ela é feita por uma máquina, né, uma injetora. Só que não é uma injetora qualquer, é uma injetora, né, do século, sei lá, XIX, né, feita pelo meu tataravô, certo? Então, nós vamos lá, né, 2 vezes por semana, fazemos um número limitado de caneta. Tá vendo? Então, eu estou te explicando que ela não é uma caneta qualquer. Então, qual é o público, qual é o lugar que ela vai ser vendida? Em qualquer lugar? Se ela não é feita de qualquer forma? Tá? Então, eu vou ter que pensar, selecionar o lugar. Porque assim, ó, Clara, a sua pergunta é muito importante e remete a uma reflexão. Não é porque está no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, que você vai vender para todo mundo. Está vendo a sacada? Você não é porque você está na rua
que a rua é o teu lugar. Não, às vezes você pode ter um lugar preferencial. Porque se eu não falar isso, e se isso não for verdade, tudo é válido. Então não precisa desse curso. Posta no Face e glória a Deus, né? Vamos lá. Tomara que realmente consiga vender. Mas eu não consigo, professor. Não consigo vender, não tenho curtidas, ninguém me vê. Opa, então, porque se você quer que 7 bilhões de pessoas vejam o seu post, né? Então você tem que mostrar que para 7 bilhões que o valor que você vende, que o produto que tem o seu valor moral, ele serve para os 7 bilhões. Então significa que, de certa forma, todo mundo é igual. Opa, aí já começa, né? Eu sou diferente de vocês do ponto de vista das ideias, dos desejos, das vontades. Então tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, e assim sucessivamente. Então, eu tenho que pensar. Alguém quer falar um produto que vende? Que a gente trabalha com um fator real? Pode chamar no microfone ou escrever. Tá? Sei lá. Vende, a gente falou livro, né? O que o cara do livro fazia? Ele não tinha ele ia vender na livraria? Não, a livraria já é o concorrente dele. Então ele driblava o concorrente vendendo o quê? Porta a porta. Então a estratégia dele, qual é o lugar dele? Todas as casas que ele via que poderia vender livro. Então é por isso que ele suava um monte, todo dia, por quê? Porque o lugar dele era a rua. Então, a rua era o Facebook de antes, né? Eu sou bartender, tenho pensado em vender licores feitos com cachaçinha. Olha, artesanal. Não fala isso, ó, hoje ainda é terça-feira, uma cachaçinha, camisetas e conjuntos de proteção solar. Ok, tanto, Clara, bartender, qual é o teu público? Você tem que imaginar, né, quem é teu público e aonde você poderia vender isso, né? Em algum tipo de rede social? Tem algum tipo de rede social? Camisetas e conjuntos de proteção solar. Mas atualmente estamos vendendo máscaras de tecido. Claro, tá tendo aí dando aquele chamado jeitinho, né? Então, Clara, no teu caso, você tem que pensar, pô, esse artesanal, beleza, artesanal, nós sabemos o que é algo artesanal. Mas você pensa que quando ela é feita, você pode gravar vídeos, marcar isso certinho dos tempos, do processo. Claro que não precisa revelar tudo, né? Mas isso tudo agrega muito valor, porque hoje tem muita coisa. Tem pão artesanal, tem não sei o que artesanal, tudo de comida, quase tudo tem artesanal. Mas a gente não sabe se é artesanal de verdade, certo? Então, a primeira coisa, cosméticos natural, tá certo, né, Ivânia? Então, o que ocorre? Então, quais lugares? Então, tem que pensar, pô, quem vai tomar essa cachaça artesanal? Professores de sociologia? Então tem que, né? Vamos pensar, quem que pode beber isso aí? Criança, obviamente que não. Mulheres bebem isso? Mais que homem? Não. Então meu público é adulto. Provavelmente a maioria... bebemos. Eu sei que as mulheres bebem. Eu acho que a minha esposa gosta mais do que eu até, se a gente for ver de bebida alcoólica, né? Não que ela, né, tadinha, tá grávida aqui, logo ela me dá uma cutucada. Ainda mais que está sendo gravado esse vídeo, né? Mas claro que vocês bebem, mas vamos pensar assim, ó, no maior mercado. Busca lá na internet. Quem bebe mais bebida alcoólica? Homens ou mulheres? Tá? Tenta buscar por região. Tá? E começa a ver onde que é vendido mais esse tipo de cachaça, esse tipo de bebida alcoólica artesanal. Quanto melhor for a tua resposta, mais claro é o lugar. Por quê? Para você direcionar. É isso que a gente vai ver no futuro. Ó. Cor, post, vídeo, para aquele segmento. Certo? Claro que todo mundo vai ver. Mas quem vai sentir o desejo de? Esse grupo que a gente identificar. Camisetas e conjuntos de proteção solar. Muito legal. Mas quem compra isso? Pô, quem compra isso é quem está na praia com certeza. Né? Então, o teu segmento litorâneo é todo. Quem compra isso também? Pessoas que na verdade, vamos falar a verdade, né? Essa questão da proteção solar, todo mundo deveria comprar, não é? Todo mundo deveria ir lá agora no Instagram da sogra da Júlia e comprar. Mas por que a gente não está fazendo? Porque nós não conhecemos. Só que se a gente chegar lá
Vai ter só post? Vai ter alguma coisa que me sensibiliza? Vai ter alguma coisa que gera valor? Né? Vai ter lá alguma... Olha só, Júlia, tem lá no... Pode me responder sim ou não, né? Para ser até mais fácil. Tem lá no pôster lá do Instagram lá, números mostrando que a falta de proteção solar pode provocar doenças como câncer ou matar alguém, né? Sem a proteção. Tem mostrando esse debate lá no Instagram? Sim ou não? Não, mas já pensei em postar algo assim. Não pense, tem que realmente fazer. Por quê? Porque vai gerando valor. Pô, realmente, é um alerta, né? Porque olha só, a gente vai ver esse tipo de post pode ser um post de utilidade pública até. No caso da cachaça, nossa, às vezes você pode entrar... Quem é da cachaça? Não posso esquecer. Da Clara. Essa da cachaça não posso esquecer. A Clara, por exemplo, às vezes tem lá no Facebook comunidades que você pode entrar ou direcionar, né, para esse público mais adulto, quando você for fazer postagem paga, né? Ou você pode até também reverter esse quadro do ponto de vista, se for o homem, e fazer uma questão seguinte, dialogar com as mulheres que gostam dessa cachaçinha artesanal. Por que não? Você pode focar nesse segmento. Tá? A Karina tem uma papelaria. Olha, é muito gostoso entrar numa papelaria, né? Eu adoro lá comprar caneta, comprar papel. Tá? Então, ela também tem que pensar. Quem é que compra papel? Mais homem ou mulher? Né? Quem que vai na papelaria com mais frequência? É jovem ou adulto? Então, no teu caso, a tua papelaria é virtual, né? Tá nas redes sociais. Então, para quem que eu tenho que segmentar? Qual é a foto que eu coloco no post? Eu coloco a foto de um homem, de um jovem ou de uma senhora idosa. Então, tudo isso, o lugar que vai ser vendido, né, a forma, é tanto o lugar físico quanto o lugar virtual. Pensar, quais são as comunidades que estão ali? Júlia, não, mas já pensei, beleza. Então, aqui, a gente tem que pensar o seguinte, o processo de acompanhamento é fundamental para que possíveis correções e mudanças sejam adotadas no momento correto e para que o plano de marketing seja realmente efetivo para a empresa. Então, eu vou lá, sei como o produto é feito e penso nos lugares. Tá? Tem lugar que é mais fácil, lugar que é mais difícil. Só que você tem que testar. Aí pode ver que lá no nosso cronograma tem as métricas, tá? Quem vai dizer que o lugar está certo ou está errado? Porque às vezes pode, assim, o grupo, isso é legal, a gente pode ter um grupo de pessoas que pensa o lugar, que indica, né? Aqui mesmo, a gente pode depois fazer um fórum, né? Ali no chat de dúvida, debater um caso específico da Clara, e nós aqui pensarmos junto e achar um lugar. E aí a gente investe nesse lugar, sem gastar, ou gastar o menos possível, para ver se é o lugar correto, porque não necessariamente o lugar, às vezes você acerta de primeira e a análise é correta. Porque isso não é assim, o analista fala, eu tenho a fórmula do sucesso. Não é receita de bolo. Né? Então, esse plano reflete o posicionamento do empreendimento. Então, isso que é importante. Então, quando eu segmento, ou seja, eu sei o que é o produto bem, por exemplo, teu produto, Júlia, seria muito importante você conhecer de onde vem, quais são os tipos de material que é usado para fazer esses conjuntos de camisetas de proteção solar. Porque, às vezes, agrega valor a isso. Né? Na papelaria, os papéis são mais recicláveis, né? A ligação com o meio ambiente. Por exemplo, lugares onde se discute questões ambientais, né? Se a tua papelaria ela tem uma relação com o meio ambiente, ali você pode se destacar, olha, eu tenho uma papelaria, né? E ela é pró-meio ambiente, ela, claro, no mínimo ela cumpre as leis, mas ela tem mais ações. Então ali é um lugar, tá? Então não é só um lugar também, né? Que bom, né? Se achasse um lugar e só vendesse lá. O problema é que vira até dependente. Então, o teu posicionamento, a forma que você se enquadra, ele vai dando o quê? Ele vai mostrando o teu perfil, o teu papel. Porque não necessariamente você precisa concorrer com os grandes. Você pode criar o teu mercado. Isso é uma loucura que eu estou falando, mas tem um livro chamado Oceano Azul. Né? Dá uma olhada nesse livro.
Depois eu deixo para vocês aí uma resenha dele. O plano, então, tem que ter resumo do que é a empresa e o produto, certo? Então, por exemplo, vamos pensar o plano do zero. Tipo da Júlia, meio que foi para você isso agora, Júlia. Olha, Júlia, você vai pegar agora. Não agora você vai assistir a aula, mas depois você vai fazer um resumo. Olha, no Instagram tem, lá no Excel ou no papel mesmo, tem tantos seguidores, tem tais 5 produtos, 6 produtos sendo vendidos, e você vai começar a fazer um resumo de tudo que você tem. Porque já é um começo. Marcar, ter no papel, né? Ter um papel, alguma coisa, aqui, ó, no mínimo ter no papel. Ah, mas o bom, você vai poder colocar agora tudo que está no papel nas redes sociais, ou melhor, por meio de uma plataforma digital. Nós vamos ensinar você a fazer isso. Então, no mínimo, vai lá e escreve. Na empresa, quantas pessoas trabalham na empresa? Por exemplo, você falou que ajuda a sua sogra, mas você faz parte da empresa? E se você faz parte, tem que ter uma função. E o produto também, né? O que é esse produto? Analisar o ambiente interno e externo. O que é o ambiente interno? Nós vamos ver isso com mais calma ali para frente nos slides. Mas assim, ó, adiantando. Na papelaria da Karina, Colasso, tem quantas pessoas trabalhando? Efetivamente. Tem quantas pessoas dando suporte? Efetivamente. Tem quanto de estoque? Se eu hoje fosse comprar papel, tem quanto de papel? Sabe, de caneta, né, o estoque, o rotativo, quanto que precisa? Eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver, em 2015, né? 2015, 4 pessoas me procuraram para Israel. Professor Israel, nós queremos abrir uma loja no centro da cidade de Limeira, São Paulo. E a gente quer abrir essa loja, vender roupa, sabe? Coisa feminina também, masculina, mas mais roupa para mulher, calça jeans, né? Vamos comprar em São Paulo por um preço X e revender aqui. Eu falei, pô, ótima ideia, cara. Que pena que quase todo mundo teve essa ideia, mas tiveram uma ideia. Tá, beleza. Agora, qual é o seu diferencial? Ah, vai ser mais, então, roupa feminina. Tá, mas muita gente faz isso. Mas quanto vocês têm para investir aí? Ah, os 4 tinham 50 mil. Você sabe uma coisa, meus filhos? Pega esse dinheiro e investe na época na renda fixa. Vocês vão ter menos estresse. Porque 50 mil reais não paga 6 meses de aluguel. Entendeu? Então, ou seja, o ambiente interno você tem que conhecer. Sabe? Você não abre hoje uma loja no centro de uma cidade com 300 mil habitantes, sei lá, sem os 100 mil no mínimo. 50 mil, vamos imaginar, o aluguel é 2 mil reais no mínimo. Se eu achar um lugar longe, né? Então já dá 24, já metade do dinheiro dele só de aluguel. Se pega uma crise como de 2016, do impeachment, que fechou um monte de lojas, né? Pegar uma crise como essa mundial, agora a pandemia, pegar uma oscilação do dólar, como já está ocorrendo, não vende nada, você com 2, 3 funcionários, vai brigar. Tá? Não há gestão ou autogestão que aguente. Então você tem que analisar bem o ambiente interno, ver quanto custa cada coisa, cada produto, cada item. E o externo, quem são os teus concorrentes de fato? E aqui, tomar cuidado. A papelaria da Karina, que eu não conheço, nem sabia, né, que tinha. A Calunga, né? A Calunga talvez não seja concorrente da Karina. O público é outro, talvez. Estão compreendendo? O lugar de venda, você cria seu segmento. Fazer um checklist de tudo isso, né? Olha, então vamos conferir. Sempre dar uma conferida. Como fazer uma ação se você não sabia que era para...